Uma boa noite a todos vocês presentes e uma boa noite para você também que está nos acompanhando através do YouTube, do nosso canal Centro Espírita Miguel Oficial. Você que está nos acompanhando à distância, mentalize a reunião nesse momento e coloque uma jarra ou uma garrafa com água para que ela seja fluidificada e faça uma ingestão como um remédio. Vamos ouvir a página de preparação com a nossa irmã Rosana. Boa noite a todos aqui presentes e boa noite também para os nossos irmãos que nos acompanham pela internet. Do livro Caminho Verdade, do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, a lição 154. Ninguém vive para si, porque nenhum de nós vive para si. Isso foi dito por Paulo, na sua Epístola aos Romanos, capítulo 14, versículo 7. E comentários de Emmanuel. A árvore que plantas produzirás não somente para a tua fome, mas para socorrer as necessidades de muitos. A luz que acendes clareará o caminho não apenas para os teus pés, mas igualmente para os viajores que seguem ao teu lado. Assim como o fio d'água influencia a terra por onde passa, as tuas decisões inspiram as decisões alheias. Milhares de olhos observam-te os passos, milhares de ouvidos escutam-te a voz, e milhares dos corações recebem-te os estímulos para o bem ou para o mal. Ninguém vive para si, asseverava-nos a divina mensagem. Queiramos ou não, a lei que nossa existência pertença é da lei que a nossa existência pertença às existências que nos rodeiam. Vivemos para nossos familiares, nossos amigos, nossos ideais. Ainda mesmo o usuário exclusivista, que se julga sem ninguém, está vivendo para o ouro ou para as utilidades que restituirá às outras vidas superiores ou inferiores, para quais a morte lhe arrebatará o tesouro. Compreendendo semelhante realidade, observa o teu próprio caminho. Sentindo, pensas. Pensando, realizas. E tudo aquilo que constitui tuas obras através da intenção, das palavras e dos atos, representará influência de tua alma, auxiliando-te à libertação para a glória da luz ou agravando-te o cativeiro para o sofrimento nas sombras. Vigia, pois, o teu mundo íntimo e faze o bem que puderes, ainda hoje, porquanto, segundo a sábia conceituação do apóstolo Paulo, ninguém vive para si. Graças a Deus. Graças a Deus pela nossa página de abertura. Então vamos todos juntos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, e a Jesus, agradecendo a eles a oportunidade de estarmos juntos nesta noite. Agradecendo também a espiritualidade amiga de nossa casa, ao Caboclo Catuíte, às irmãs Margaridas, a Miguel e aos demais abnegados trabalhadores que estão sempre na sustentação de todo e qualquer trabalho realizado por esta casa. Graças a Deus. Mestre amigo, aqui estamos reunidos nesta noite, começando a receber presentes, recebendo esses fluidos positivos que já estão aqui entre nós. Essa troca fluídica que acontece, manipulada pela espiritualidade amiga, já vem nos favorecendo. Graças a Deus. Agradecendo também a página de abertura. Agradecendo pelas elucidações que nos chegam através do estudo do Evangelho.
Agradecendo pelo entendimento que vamos tendo, que perdoar também é cuidar da saúde. Nesse momento, não importa quem tenha razão, importa sempre que busquemos a conciliação dentro da nossa casa, no ambiente de trabalho, com os parentes, com os vizinhos. Por que brigar? E tudo vai nos orientando que precisamos cada vez mais fazermos o bem. Ele não precisa ser revelado. Às vezes, fazemos o bem ocultamente, através da força vibracional de nossas preces. Estamos sempre necessitados de preces, mas também necessitamos enviar positividade a quem quer que seja. E esses esclarecimentos, mestre amigo, nós vamos angariando a cada vez que chegamos aqui nesta casa. As reuniões, muitas das vezes, parecem simples. Talvez alguns de nós fiquemos na ansiedade de recebermos logo o passe. O passe é super importante, mas os estudos realizados, o chamamento que nos chega, esse realmente é que vai determinar o campo vibracional para sermos realmente plenos. Te pedimos, por favor, que leve nosso agradecimento até Deus, nosso Pai, por toda a sua misericórdia e por todo o seu amor para conosco. Ele nos perdoa inúmeras vezes, sempre cada vez mais, e nos espelhando nessas atitudes, que pratiquemos isso em relação a nós mesmos e ao próximo. Por favor, mestre amigo, toca a fronte do nosso irmão João, que oferecerá para nós o estudo dessa noite. Dividirá conosco suas reflexões e vamos todos refletir juntos para nos encaminharmos sempre à luz e ao bem. E assim, mestre amigo, sob a tua permissão, estamos dando por iniciada a nossa reunião de fluidoterapia desta noite. Que assim seja. Graças a Deus, graças a ti, Jesus. Então vamos ouvir nosso irmão João. Boa noite, meus irmãos. Nos envolvam a paz e o amor do Divino Mestre Jesus. Antes de mais nada, quero me desculpar com vocês porque eu vou precisar fazer no estudo sentado. Eu acho que eu sou o único aqui nesse, né? Edivaldo. Eu tenho um problema de coluna que não me deixa ficar em pé mais de 2, 3 minutos. Então é complicado, tenho que fazer sentado, por isso eu me desculpo com vocês. Nós vamos estudar no nosso Evangelho hoje a lição número 16 do capítulo 18, que tem o título, Muitos os chamados e poucos os escolhidos. O tema nosso de hoje tem o título de Reconhece-se o cristão pelas suas obras. Isso é uma mensagem que foi passada a Kardec pelo Espírito Simeão em Bordeaux, na França, em 1863. Essa mensagem toca a nós hoje também, mas na época ela foi, eu vou daqui a pouco ler a mensagem para vocês, quero fazer um comentário antes. Toca bastante porque Kardec, naquele momento em que o Simeão passou essa mensagem para ele, Kardec vem sofrendo ataques de todas as formas, dos materialistas, dos positivistas e, sobretudo, da Igreja Católica. Dos protestantes também, dos cristãos católicos, sobretudo dos cristãos católicos. Muita pressão muito grande. Chegaram ao ponto do bispo Simeão de Barcelona, um livreiro de Barcelona, fez uma encomenda a Kardec do Livro dos Espíritos. Kardec escreveu o livro em 1857. E um livreiro pediu uma quantidade, ele recebeu lá, e quando o bispo de Barcelona soube disso, quase que reabriu, fez o retorno da Inquisição. Recolheu todos aqueles livros e todos os outros livros espíritas que estavam na livraria, colocou numa praça, juntou a multidão e incendiou os livros dos espíritos. Foi um tiro que saiu pela culatra, porque na realidade aquilo acabou levando a população frequentadora da livraria desesperada procurando onde comprar aquele livro. Em vez de anular a presença do Livro dos Espíritos para aquele povo, ele simplesmente recrudesceu todo aquilo e se espalhou pela Espanha.
Esse comentário, eu estou fazendo esse comentário por uma razão. É porque o tema do Simeão fala exatamente sobre essa pressão que havia em cima da doutrina espírita naquele momento. Eu não sei se vocês, eu não cheguei a estudar isso, eu me lembro de cabeça. Em 1792, ou seja, aproximadamente 60 anos, 60 e poucos anos antes dessa mensagem do Simeão, aconteceu a Revolução Francesa. E com a Revolução Francesa, foi deposto o Luís XVI e acabou a monarquia na França. Imaginem, a França era o centro cultural do mundo. O centro tecnológico do mundo era Londres, era a Inglaterra. E a França era o centro cultural do mundo. Tudo convergia para ali. Né? E acabaram com a monarquia. Todos os países, naquela época, todos os países da Europa eram monarquias. E a monarquia, naquela época, era coroada sempre por um cardeal ou por um bispo daquela cidade. Sempre foi o clero, sempre eles é que coroavam os reis. Né? Era uma tradição e era o poder que o clero tinha era muito, mas muito grande. Inclusive alterava, substituía pessoas nos reinados, que eles impunham aquilo. Então, quando acabaram com a monarquia na França, um escândalo. A partir dali, começaram a acontecer começou a acontecer, deixou de existir o chamado absolutismo, porque a maior parte dessas monarquias eram absolutistas, onde o rei determinava e ninguém dava o menor palpite. O que ele dizia está dito e está acabado. Né? Era o absolutismo. Com a queda daquilo foi um choque enorme, muito grande para a igreja. E a partir daquilo, depois que veio Napoleão, voltou como imperador, já não era mais uma monarquia, era um império, mas depois voltou, né? A democracia começou a funcionar, já uma república. E a partir dali, começou a acontecer uma decadência muito grande da religião católica, sobretudo, em França. Uma decadência profunda. E na época de Kardec, eles combatiam de todas as maneiras essa posição. Eu vou ler agora para vocês a fala da pressão não era só da igreja, como eu disse, era do positivismo, que foi uma criação de Auguste Comte, francês, um filósofo francês, e de Karl Marx e Engels, que criaram o materialismo. Né? A pressão é muito grande, mas sobretudo da Igreja Católica. Vou ler para vocês a mensagem que o Simeão passou, para vocês entenderem o porquê desse comentário que eu fiz. Como eu disse, o tema tem o título. O tema do Simeão tem o título: Reconhece-se o cristão pelas suas obras. Ele diz assim: nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Essas são palavras de Jesus. Ele está citando aqui. Ele diz assim: escutai essas palavras honestas, todos vós que repelis a doutrina espírita como obra do demônio. Era o que a igreja, sobretudo a igreja, falava a respeito da doutrina espírita na época. Né? Abri os olhos e os ouvidos, pois chegou o momento de ouvir. Será suficiente trazer à limpeza do Senhor a roupagem, né, do Senhor para ser um fiel servidor? Será que basta para a gente frequentar um templo espírita, uma casa espírita, um templo da Umbanda, por exemplo, uma igreja católica, um templo protestante? Não importa de que religião seja, basta apenas frequentar e ser o seguidor, vamos dizer assim, indiferente a todo o resto, seguidor exclusivo daquilo, mas
utilizando aquilo como arma contra as outras doutrinas religiosas. Isso ser um bom católico, um bom protestante. Bom católico é aquele que vai à missa todo domingo religiosamente, apenas isso? Ou é aquele que também trabalha visando ao propósito, que foi o que Jesus pregou? Então ele completa assim, ele diz assim: será bastante dizer então, eu sou cristão para seguir o Cristo? Só dizer que é cristão é o suficiente para seguir os ensinamentos de Jesus? Procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis pelas suas obras. Procurai isso. Uma árvore boa não pode dar bons frutos, nem uma árvore má pode dar bons frutos. Uma árvore boa não pode dar bons frutos nunca. Uma árvore que seja realmente boa já dá bons frutos. Né? Toda árvore que não der bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Isso são afirmativas de Jesus. Eis as palavras do Mestre: discípulos do Cristo, compreendei-as bem. Quais os frutos que a árvore do cristianismo deve dar? A árvore possante, cujos ramos frondosos cobrem com a sua sombra uma parte do mundo. Essa citação dele diz assim: uma árvore como a do cristianismo, que era a principal doutrina religiosa do mundo inteiro na época. O catolicismo e o protestantismo, basicamente, era essa, né? Então, a afirmativa dele diz assim: quais os frutos que a árvore do cristianismo deve dar? Possante, cujos ramos frondosos cobrem com a sua sombra uma parte do mundo. Era o mundo inteiro, praticamente. Era cristão, né? Mas ainda não abrigaram a todos aqueles que devem reunir-se em seu redor. Os frutos da árvore da vida são frutos da vida, de esperança e de fé. O cristianismo, como vem fazendo desde muitos séculos, prega sempre essas divinas virtudes, procurando distribuir os seus frutos. Mas não quantos poucos de vocês os colhem realmente esses frutos. A árvore é sempre boa, mas os jardineiros é que são maus. Já naquele tempo ele entendia dessa forma, e nós também, né? A árvore pode ser maravilhosa, mas os frutos que os jardineiros produzem não são bons. Quiseram moldá-las segundo as suas ideias, modelá-las de acordo com as suas conveniências. Para isso a cortaram, a diminuíram e a mutilaram. Seus ramos estéreis já dão maus frutos, pois nada mais produzem. Ouvias você dentro que se acolhe à sua sombra, procurando o fruto da esperança, que lhe deve dar força e coragem, encontra apenas os ramos adustos, pressagiando mau tempo. E é em vão que busca o fruto da vida na árvore da vida. As folhas estão secas a seus pés. As mãos do homem tanto a trabalharam que acabaram por queimá-las. Abre, pois, vossos ouvidos e vossos corações, meus bem-amados, cultivai esta árvore da vida, cujos frutos proporcionam a vida eterna. Aquele que a plantou vos convida a cuidá-la com amor, que ainda vereis dar com abundância os seus frutos divinos. Deixai ela assim como Cristo vou-la deu. Não a mutileis. Ele estava se queixando aqui das mutilações provocadas nas religiões, nas outras religiões cristãs, das mutilações provocadas nos ensinamentos de Jesus, na forma como Jesus falava por parábolas. Eles davam outras interpretações diferentes do que Jesus queria dizer naquele momento em que falou por parábola. Falava por parábola porque na época de Jesus ele tinha que usar essa forma de ensinamento para aquele povo que era ignorante, que não conhecia. Ele tinha que falar de uma forma que o povo pudesse entender. Um exemplo disso claríssimo é quando ele fala, por exemplo, do óbolo da viúva. Todo mundo conhece essa história, né? Da viúva que chegou na caixa de esmola, no gasofilácio do tempo,
e colocou uma moedinha de 20 centavos, vamos dizer assim, uma moedinha de pouco valor. Era a única moedinha que ela tinha. Em contrapartida, os fariseus, que eram ricos, né, chegavam e colocavam moedas de ouro, uma cada vez, fazendo barulho, porque é para todos vistos, né, que eles estavam auxiliando o templo, dando a esmola para as pessoas. Né? Então, Jesus deixou bem claro que a esmola que a viúva deu é que era a que era melhor aceita por Deus, porque ela dava exatamente a única moeda que ela tinha. E não sei se vocês sabem, naquela época de Jesus, ser viúva era um desastre. Geralmente era um terrível desastre. Acho que a única viúva naquele tempo do Evangelho que se deu bem foi Madalena. Que Madalena casou-se com um homem muito rico e ele faleceu e deixou para ela, ela não tinha filhos. Então ela poderia dar todo o dinheiro, os bens que o marido deixou. Mas viúva naquela época, quando o marido morria, todos os bens ficavam para o filho mais velho. E muitas das vezes os filhos expulsavam a mãe de casa porque não queria dar trabalho. E essas pessoas tinham um problema muito sério. As mulheres só podiam exercer algumas funções domésticas, cozinheira, lavadeira, talvez cuidar da plantação e mais nada. Não podia ter uma profissão de um homem, era proibido. Então, as viúvas que eram desprezadas por essas condições, às vezes, passavam fome. Né? Por isso que ele valorizou o óbolo da viúva de moedinha de 20 centavos, porque ela era uma dificuldade para a mulher daquela para sobreviver. Então, veja bem, deixa eu dar continuidade. Onde não obtirei sua sombra imensa, é se estender por todo o universo. Não lhe corteis a ramagem. Seus frutos generosos caem todos em abundância para alentar o viajor cansado que deseja chegar ao seu destino. Não os amontoeis, não os amontoeis esses frutos, não, para guardá-los e deixá-los apodrecer sem servir a ninguém. São muitos os chamados e poucos os escolhidos. É outra afirmativa de Jesus. É que há os assambarcadores do pão da vida, como existe também aqueles assambarcadores do pão material. É só o pão da vida, né, que é assambarcado pelos outros, né? Não vos coloqueis entre eles. A árvore que dá bons frutos deve distribuí-los para todos. E depois procurar os necessitados, conduzi-os sobre os ramagens da árvore e partilhar com ele o abrigo que ela lhes oferece. Não se colhem uvas nos espinheiros, outra afirmativa de Jesus. Meus irmãos, afastai-vos, pois, daqueles que vos chamam para apontar os tropeços do caminho e seguir aquele que vos conduzem à sombra da árvore da vida. O divino Salvador, o justo por excelência, disse, e suas palavras não passarão. Os que me dizem, Senhor, Senhor, nem todos entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade do meu Pai, que está nos céus. Que o Senhor das bênçãos vos abençoe, que o Deus da luz vos ilumine, e que a árvore da vida vos faça com abundância a oferenda dos seus frutos. Crede e orai. Mensagem desse Espírito para Kardec exatamente na hora em que Kardec mais sofria a pressão exatamente dos positivistas, dos materialistas e do clero com relação à doutrina espírita, dizendo que o espiritismo era obra do demônio, era uma religião dos demônios. Né? Essa mensagem do Simeão, aqui que nós passamos hoje, eu me lembrei de uma coisa curiosa. Ela acaba nos atingindo também. O que é ser um bom espírita? É ser um expositor espírita? É ser um médico que aplica passes toda terça-feira? Ser um dirigente da reunião? Isso que é um bom espírita? Com certeza, isso é um bom espírito.
Mas será que é importante ser um bom espírita ou ser um espírita bom? Há uma diferença enorme. Ser bom independe de religião. Não importa que tipo de religião, que doutrina você siga. Ser bom é uma obrigação de todo indivíduo, com religião ou sem religião. Você pode não ser um ateu, e, no entanto, ateu não acredita nem na existência de Deus. E é boa pessoa, é uma pessoa que cuida do outro, que se preocupa, que tem amor ao próximo. Pergunta a você, quem é que vai receber, se é que existe, né, uma vaguinha do paraíso? É aquele que aplaude, que reza todo dia, que faz todas as suas orações, ou aquele que é ateu, que não acredita nem na existência? Betinho, lembra do irmão do Renfield? Era ateu. Maravilhoso aquele indivíduo. Será que ele, quem é que vai merecer uma situação melhor no mundo espiritual quando desencarnar? Então é uma mensagem que serve também para nós. Não basta a gente ser um trabalhador espírita, ter conhecimento da doutrina. É duro saber que tem pessoas que têm conhecimento profundo da doutrina e não praticam aquilo que ensinam. Né? É fundamental ter conhecimento, mas praticar. Olha, eu tenho um amigo que dizia uma coisa que ele estava cheio de razão. É muito fácil, é bem cômodo ser espírita aqui dentro. A gente entra aqui muitas das vezes com algum problema e sai daqui uma tranquilidade. Sabe por quê? Por causa que entrou aqui, está em convivência com uma classe espiritual superior que está amparando a todos nós. Então, ser espírita aqui dentro é fácil, não tem dificuldade. Tem que ser espírita lá fora. No dia a dia, com os teus parentes, com os teus vizinhos, seus amigos. Lá é que tu tem que ser, lá é que você tem que ser um espírita bom. Aqui parece que eu acho que você seja um bom espírita. Lá fora, no dia a dia, a gente tem que ser um espírita bom. Esse recado cabe aqui com certeza. Obrigado pela atenção de vocês. Eu espero que eu tenha conseguido explicar o que o Simeão passou para Kardec na hora que Kardec passou para nós quando publicou isso no Evangelho. Obrigado a todos. Você me permite um minutinho só? Esse passou, semana passada, passou o filme de Kardec 2 vezes, contando tudo isso, né? Que foi passado na França, tudo. As dificuldades que ele passou. Eu vi um trecho, não foi semana passada. Eu já vi há algum tempo. Eu vi um trecho desse filme há pouco tempo. Ele sofreu uma pressão imensa, enorme, sobretudo dos materialistas e do clero, com certeza. Mais uma vez, obrigado pela atenção de vocês. Graças te damos, Mestre da Luz, graças te damos, Mestre Jesus, e graças te damos pelos fluidos que recaem sobre nós nesse instante, pelas benesses que estamos recebendo do alto. E agora, no meio de todos esses fluidos positivos, nos cabe nos afinizarmos com eles. Queremos estar em paz, queremos estar felizes e precisamos acordar para o Evangelho. Pela lição como a de hoje que foi oferecida pelo nosso irmão. Precisamos abrir muito os nossos olhos diante das coisas que podemos ver, do que podemos sentir e até pela complexidade de podermos estar aqui, vivenciando todas essas experiências. Uma reunião simples, pura, benfazeja, neste grande hospital espiritual. Somos nós aqui, nesse momento. Somos nós envoltos em reflexões. Pelo que nos é oferecido, alguns já começam a fazer reflexões, a repensar seus caminhos, sua vida, o que falaram, o que ouviram, o que não comentaram. Mas somos nós, mestre amigo, aqui,
receptivos, uns mais, outros menos, mas isso é questão de tempo. Obrigado por tudo, mestre amigo. E mais uma vez estamos a te pedir que leve o nosso agradecimento até Deus, nosso Pai. Para aqueles que têm olhos de ver, ouvidos de ouvir e têm sentidos para sentir. Obrigado, mestre, pelo que já estamos recebendo. Como disse antes, o tratamento começa por aqui, nesse imenso salão, que é muito maior do que o que nós podemos enxergar neste momento. Esse grande hospital, essa grande emergência à nossa disposição. Porque, mestre amigo, como nosso grande amigo, amoroso amigo e irmão, tu bem sabes de nossas necessidades. Esteja ali juntinho de cada irmão médium, que logo, logo estará lá na Câmara de Paz, em seus trabalhos. Esteja com eles, amparando-os também. E assim, todos nós estejamos aqui diante das mesas, estejamos nas cadeiras dos médios, ou estejamos na assistência. Todos nós possamos prestar um bom serviço e possamos, de fato, ser porta-vozes da tua boa nova. Esteja conosco, Mestre Jesus, hoje e sempre, e sabemos que você está. Nós continuamos envidando esforços para estarmos vibrando na tua faixa. E assim, sob a tua permissão, estamos encerrando esse nosso primeiro momento da nossa reunião de fluidoterapia desta noite. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a ti, Jesus. Eu peço... Quanta luz nesse ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala.